Candidato Hamilton Mourão, por favor. Meu boa tarde a todos, meu agradecimento à Veja e ao Facebook por estar aqui nesse momento. E eu quero ser vice-presidente junto com Jair Bolsonaro, porque precisamos de um projeto de país. Precisamos de um país onde o governo seja austero, onde a moralidade seja tônica, onde a eficiência gerencial seja o ápice, não é, de qualquer governo que a gente entenda por esse nome, onde a confiança dos governados seja total nos seus governantes, onde o relacionamento com os demais entes da federação e com os demais poderes seja feito de forma republicana, com a política de P maiúsculo, não uma política do toma lá da cá, mas a política em torno de ideias, em torno de programas, recuperando a nossa autoestima, o orgulho de sermos brasileiros, a nossa economia e partindo no rumo do destino manifesto desse nosso grande Brasil. A agricultura responde, o agronegócio responde por 25% do PIB do Brasil, né? Então não resta dúvida que nós temos que, inclusive, incentivar mais. Nós temos 5 milhões de produtores, dos quais 10% que são aqueles produtores maiores, eles têm realmente assistência técnica, têm maior capacidade. Nós temos que nos voltar para os outros 4,5 milhões de produtores e a assistência técnica para esses produtores, que são os produtores familiares, os pequenos produtores, não é? Tem que ser feita por governo. Então, eu não tenho a mínima dúvida que, no momento em que nós nos debruçarmos sobre toda essa questão do agronegócio no Brasil, os subsídios terão que ser mantidos e nós devemos até expandir mais esse apoio ao agronegócio, buscando incorporar tecnologia e, com isso, fixando mais o homem no campo e aumentando a nossa produtividade. O Brasil tem condições e deve ser o celeiro do mundo. E o agronegócio é fundamental para o nosso país. O que os nossos trabalhadores e produtores do agronegócio podem ter certeza é que, sob o nosso governo, terão todo o apoio necessário, seja na questão da segurança, seja principalmente na forma de desenvolver melhor o seu negócio. Eu lembro, infraestrutura e assistência técnica será objetivo do governo de Jair Bolsonaro. Nós estamos na revolução tecnológica e é fundamental que o governo virtualize os seus serviços públicos. Porque a questão da virtualização ela está muito ligada à expansão da internet e da rede de celulares, que ainda é muito pobre no Brasil. Bom, o BNDES, aí, ao longo dos últimos governos, ele teve um uso não correto, ele teve um uso político. Não é? Então, aqui, quando o Paulo comentou a questão dos privilégios, isso foi muito utilizado nos governos do Partido dos Trabalhadores, inclusive com captação de recursos a uma porcentagem maior e empréstimos a níveis menor. Essa diferença foi paga por todos os brasileiros e é uma das responsáveis pelo déficit fiscal que nós vivemos no país e pelo atraso da nossa economia. Uma questão que talvez não tenha sido muito debatida, aí a gente não vê, é a nossa política externa. E o Brasil, ao longo dos últimos anos, ele se apequenou nessa aí. Buscou a questão de um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, a tal política Sul-Sul, né, e a própria questão aqui do Mercosul, os nossos vizinhos. Mas é muito importante que a diplomacia brasileira ela se afirme no cenário das nações também como princípios e valores. Né? En passant, abordou essa questão do contrabando de armas e drogas, que tanto devasta o nosso país, mas o que tem que ficar muito claro é que no governo Jair Bolsonaro, a nossa democracia voltará a ser aquilo que o Barão do Rio Branco nos legou. O candidato Bolsonaro, ele, ao longo dos últimos 28 anos, né, ele esteve presente no Congresso Nacional, e a atuação dele pode não ter sido assim, com aprovação de emendas como a sua, né, que tiveram sucesso, mas ele fez um trabalho muito grande em prol das nossas Forças Armadas, dos nossos hospitais, não é? Buscando sempre cooperar com as nossas unidades, com a família militar, que era de onde provia o grande número de eleitores dele. Então, eu julgo plenamente que esse período do deputado Bolsonaro dentro do Congresso Nacional foi um período de produtividade para os seus eleitores, que é o que eu considero fundamental quando alguém é eleito para representar parcela da população dentro do nosso Congresso. Eu deixo muito claro o seguinte, o presidente da República ele é um comandante, ele é um decisor, ou seja, ele tem que saber escolher os seus subordinados, colocar os homens e as mulheres certas no local certo, ouvir as suas linhas de ação e tomar a decisão. E Jair Bolsonaro sabe fazer isso como ninguém.
A primeira pergunta vai para Hamilton Mourão. Estamos acompanhando a situação da Venezuela e também da chegada de novos refugiados. No seu governo, qual seria a sua postura em relação ao assunto, candidato Hamilton Mourão? Bom, a Venezuela sofre uma grave crise humanitária, fruto de um projeto chamado socialismo do século XXI, que se iniciou com o presidente Hugo Chávez e agora agoniza sob as mãos do presidente Maduro. O Brasil, tradicionalmente, sempre auxiliou as demais nações e nós não podemos virar as costas aos nossos irmãos venezuelanos que sofrem com a fome, que sofrem com a falta de medicamentos, que sofrem com a falta de perspectivas. Independente de termos a totalidade do recurso necessário ou não, temos que acolher esses que chegam às nossas fronteiras na busca daquilo que a gente não pode retirar de nenhum ser humano, que é a esperança. E a nossa longa tradição humanitária de termos enfrentado, ao longo da nossa história, todo tipo de totalitarismos, né, nos leva a acolher esses irmãos e manter a nossa política de buscar localizá-los dentro do nosso território nacional e não única e exclusivamente no território de Roraima, pois o governo atual demorou a compreender a magnitude dessa crise. Ou seja, apoio àqueles que fogem de um regime de fome e de opressão, fruto de uma ideologia cega. Eu finalizo apenas dizendo o seguinte: ainda no meu tempo na ativa no Exército, eu deixei claro aos meus companheiros do alto comando que a próxima missão de paz que o Brasil teria seria dentro da Venezuela. Então, qualquer um de nós que assuma o governo deverá olhar isso com muito carinho, porque essa nossa vizinhança é um problema e nós estamos assistindo isso replicar para dentro do território nacional. Bom, o nosso sistema penitenciário, ele parou no tempo, ele simplesmente não se adaptou à realidade que nós estamos enfrentando, essa narco-guerrilha aqui no Brasil. O candidato Eduardo Jorge colocou muito bem nessa questão da mistura de presos de menor periculosidade com presos de maior periculosidade, e isso leva a que novos soldados surjam para o tráfico. A nossa visão é muito clara: temos que privatizar determinados presídios para que neles fiquem de menos periculosidade lá trabalhando. E aqueles que já são presos com crimes mais graves fiquem sob a guarda total do Estado. Jair Bolsonaro e eu fomos formados sob a égide que as palavras conduzem e o exemplo arrasta. Num belo dia de nossas vidas, abatemos nossas espadas perante a bandeira nacional e juramos defender a honra, a integridade e as instituições deste país com o sacrifício da própria vida. E é isso que Jair Bolsonaro fará. Liderará esse país pelo exemplo e nos conduzirá a um novo patamar como nação, sem jamais esquecer o bem-estar de cada um de nós brasileiros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.